Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo isso, que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Eu penso que se nós vamos celebrar uma ceia, então nós temos que entender os princípios que norteiam a nossa vida cristã com relação à ceia. Eu conversando com a minha esposa, eu disse: eu acho que nós temos que aprender mais sobre a ceia. Nós fazemos isso uma vez por mês, em algumas igrejas é uma vez por ano, em outras igrejas são trimestral, bimestral, tem algumas igrejas que são 2 vezes por mês. Não há estipulado um critério de tempo sobre a ceia, mas por costume da Igreja do Evangelho Quadrangular, e quase todas as igrejas evangélicas são assim, nós celebramos uma vez por mês a ceia do Senhor. Então eu quero colocar hoje 4 princípios sobre a ceia do Senhor. E eu quero te dizer o que é princípio. Quem sabe o que é princípio aí? Princípio é começo, né, irmãos? Quando a gente fala princípios, no dicionário está escrito assim: princípios são conjuntos de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Então, os princípios da ceia da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma vez por... Participe comigo, uma vez por mês. Isso é um princípio. Amém? O princípio da Igreja do Evangelho Quadrangular é não batizar crianças, e sim batizar as pessoas quando elas têm já consciência de pecado. Tem crianças que depende muito, já tem uma consciência de pecado. Então, isso varia muito. Aí quem toma a frente ao conselho, o pastor, eles sabem o que fazer. Mas, no princípio, de regra, nós batizamos quando a pessoa confessa o Senhor Jesus Cristo. Quem pode tomar a ceia? Tem sempre essas dúvidas, né? Aquele que crê pode tomar a ceia. Se vem um visitante, ele senta ali atrás, ele quer tomar a ceia, mas ele não está andando conosco. Não que venhamos a proibi-lo, mas temos que direcionar as pessoas. Só toma a ceia quem é corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quem é corpo de Cristo aí? O princípio também pode estar associado a normas fundamentais que norteiam estudos. Princípios também falam de conduta, que norteia o que rege os nossos pensamentos. Qual é a nossa boa conduta? Nos esforçarmos para não pecar. Isso é princípio. Princípio de salvação. Crer no Senhor Jesus. Isso são princípios. Então, se princípio tem a ver com conduta, com comportamento, como se porta, eu quero colocar 4 princípios da ceia do Senhor. Primeiro princípio: a ceia do Senhor é comunhão
com Jesus. Amém? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele seus apóstolos ou discípulos. Jesus, ele usa a mesa para ter comunhão. Mesa é comunhão. Amém? Repita, mesa é comunhão. E esse princípio tem que viver conosco. Você tem almoçado com seus filhos na mesa? Você tem conversado com a sua esposa à mesa? Eu me lembro que o meu pai, que na verdade meu avô, né, mas como ele me criou, os meus pais, a minha mãe ficava com muita fome e ela jantava antes. Nós jantávamos antes, ela jantava conosco, né? Nós jantávamos antes. Papai chegava à noite, ele sentava, ela colocava, hoje em dia não vê mais isso, né? Colocava o almoço dele, a janta dele, e ela sentava à mesa, sem comer nada, só olhando para ele, e de vez em quando conversando. Isso é comunhão, irmãos. Nós temos perdido um pouco isso aí. Nós temos que estar à mesa. Por que eu insisto? Eu falo com a Cleide, eu brinco muito com a Cleide. Sim, eu estou lá e ninguém veio me servir. Aí ela diz assim: o senhor não gosta, que o senhor quer estar lá na mesa com a gente. Por quê? Mesa é? Mesa é? Comunhão, irmão. Tem gente que não gosta que na sua célula tenha lanche. Eu acho, não só porque eu gosto de comer, mas é sensacional, irmãos. Porque quando a pessoa está comendo, ela está mais relaxada, ela está mais tranquila. E a gente pode até ter uma maior intimidade. Intimidade também é comunhão. Então, mesa é super importante na vida do cristão, em todos os sentidos. Amém? Comunhão é participar de algo comum. O que é que nós temos em comum aqui? Cristo Jesus. O que é que nós temos em comum aqui? Que nós estamos salvos, irmãos, pela graça dele, não pela nossa. Aplauda o Senhor aí. O que é que nós temos em comum? Que nós queremos ganhar almas. O que é que nós temos em comum? Nós precisamos trabalhar para Cristo. O que nós temos em comum? É que nós estamos lutando contra o pecado. O que nós temos em comum? É que nós estamos aqui juntos, adorando o Senhor. Você não sabe quando eu me emociono, quando eu escuto sua voz daqui de cima. É algo, parece um coro de anjos quando estamos em adoração. Isso é comunhão. Participar de algo comum. Comunhão é desenvolver um conjunto de coisas. Comunhão é desenvolver alguma coisa em conjunto. Desenvolver alguma coisa em conjunto. O que a gente vai desenvolver? O Clécio desenvolve com a Marcela e eles em conjunto desenvolvem a coordenadoria. Isso é comunhão. O Paulo com a Maura, eles estão trabalhando no casamento. Isso é comunhão, para ter um casamento bom, abençoado por Deus. Sim ou não? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Comunhão é a gente conversar, a gente saber o que um passa, o que o outro passa. Isso é comunhão. E Jesus deseja ansiosamente ter comunhão com os seus discípulos. Está aqui no 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Irmãos, Jesus, ele anseia que nós tenhamos comunhão com ele. Jesus anseia. Se quer aplaudir, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Jesus anseia ter comunhão conosco. Jesus anseia você, antes de pegar o celular, você conversar com ele de manhã. Jesus anseia, através do Espírito Santo, antes de você tomar uma decisão, falar com ele. Jesus anseia que antes de você ir para o hospital, para o médico, você falar com ele. Jesus anseia, quando você for tomar decisões difíceis, você conversar com ele.
Jesus anseia isso. Segundo princípio da ceia do Senhor, ceia é receber e repartir. Diga para o seu irmão: ceia é receber e repartir. Vai de novo. Ceia é receber e repartir. Glória a Deus. Aqui, ó, 17. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir. Irmãos, quem recebeu vida aqui quando aceitou Jesus? Quem recebeu vida? Então você tem que repartir um pouco da sua vida com os seus irmãos. Ah, pastor, mas eu vou me matar. Eu escutava muito isso nas células, não, nas casas de paz. Lá atrás, né? Ah, pastor, vou me matar por causa de fulano. É isso mesmo. Você vai dar um pouco da sua vida naquela célula. Você vai dar um pouco da sua vida naquela casa de paz. Você vai dar um pouco da sua vida evangelizando nas missões. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem recebeu um pouco mais de tempo nessa terra aqui quando aceitou Jesus? Quem recebeu um pouco mais de tempo? Então dê o seu tempo para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Reparta um pouco do seu tempo. Se você recebeu dinheiro quando você aceitou Jesus e Ele te abençoou, reparta um pouco com quem não tem nada. Se você recebeu comida, quando você entrou na igreja, logo que você entrou na igreja, eu me lembro que eu recebi, cadê o Helbson? Não está aí não, né? Eu me lembro que a gente recebeu o Helbson, com a Dayana, uma cesta básica, lembra, Marcelo? Aí ele ficou todo envergonhado. Não, mas que negócio é esse? Tome, meu filho, estou querendo lhe dar. Nós estamos querendo lhe abençoar. Não. Aí a gente fica lá pensando, não preciso, né? Tenho emprego e tal. Irmãos, se o irmão recebeu e está repartido, tome posse, meu irmão. Amém? Para com esse negócio de não. Então pegue, receba e dê, distribua. É receber e repartir. Terceiro princípio da ceia do Senhor é o memorial. A ceia do Senhor é um memorial. Quem tem uma Bíblia, diga amém. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, sabe o que significa isso, irmãos? Continuem ceando. Continuem fazendo isso que nós vamos fazer à noite. E isso aqui que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a comunhão. É isso. Continuem fazendo. Façam isso e lembre-se de mim. Irmãos, a ceia não é para a gente comer. Vamos comer e tal. Comer a fruta de noite, que a irmã Nancy vai distribuir. Me lembro que o Roosevelt era o primeiro que descia aqui. Ele já ficava aqui para pegar maçã, para pegar melão. E era o primeiro que ia pegar o vinho que o pastor tinha deixado. E era o primeiro que pulava. Lembre-se do Senhor Jesus, de tudo que Ele fez por nós, de como Ele se doou por nós, como Ele deu a sua vida, como Ele foi chicoteado, como Ele foi humilhado, como Ele foi transpassado, como a coroa de espinhos penetrou na sua cabeça. A gente sente uma dorzinha aqui e já parece que já vai morrer. Jesus suportou algo inimaginável, irmãos. Uma dor inimaginável. Lembre-se disso. Lembre-se também que Ele nos deu uma esperança. Onde é que está aqui? Aqui. Pois vos digo que nunca mais a comerei, que até que ela se cumpra no reino de Deus. Vai se cumprir, meu irmão. Ele vai voltar, nós estaremos com Ele no céu. Quem crê nisso ainda? Quem crê nisso, deixa isso vivo na sua cabeça. Meu irmão, não é lenda.
Não é historinha da Marvel. Isso é realidade. Ó. Ó. Aleluia. Nunca esqueçamos do seu sofrimento, da sua dor, mas principalmente do seu amor por nós. Amém? Quarto princípio: a ceia do Senhor é aliança mesmo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Se tem uma nova aliança, é porque tinha uma. Tem uma antiga também. A antiga aliança, as pessoas eram salvas pela obediência à voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu irei te mostrar. Noé, faça uma arca, porque eu me entristeci com o planeta Terra e vou destruir tudo, mas você e a sua família não. É assim que acontecia. As pessoas eram salvas dessa forma. Caim, vejo que o teu semblante está caído, e o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Ele não quis ouvir, ele não obedeceu. Essa era a antiga aliança. Aí mais na frente foi feito os 10 mandamentos, 10 regras, 10 princípios que até hoje o Código Penal ainda utiliza muito dos princípios dos 10 mandamentos, falando tudo que você não deve fazer para aquele povo. Então eles manteram essa tradição. Essa era a antiga aliança. Então, diariamente a lei exigia que você matasse um cordeiro, diariamente, irmãos. Pensa num povo que tinha que ter tinha que ter ovelhas, gado também. Pense num povo mais pobres aqui, no meu caso, tinha que ter aqueles pombinhos, rolinhas, tinha que ter várias gaiolas, eu imagino isso. Tinha que sacrificar, sempre o inocente tinha que morrer pelo pecador. Diariamente acontecia isso. Isso era a antiga aliança. Na nova aliança, Deus perdoa a humanidade e restaura a comunhão do homem com todos os animais, os seres vivos, consigo mesmo, com o seu irmão, através de um único sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo sacrifício dele, Deus perdoa a humanidade de uma vez por todas. Então me entenda bem, não é a palavra de Deus que nos salva, não é o cumprimento, a obediência à palavra de Deus que nos salva. Foi o sangue de Cristo Jesus que nos salvou, mas quem é salvo tem que obedecer à palavra de Deus. Você entendeu? Não é você guardar os mandamentos da palavra de Deus que vai te salvar, mas por ser salvo por Cristo Jesus, é que você tem que guardar os mandamentos da palavra de Deus. E eu me lembrei de um filme, aqueles filmes medievais, que o cara estava lutando ali, né, e salvava uma das pessoas, aí diziam assim: agora eu sou seu escravo. Quem já viu isso aí? Já assistiu isso aí? O Paulo é meu parceiro de filme. Sempre tinha alguém que salvou aqui. Eu me lembrei agora de Conan, que tinha aquela Conan o Destruidor. Olha aí, pregando com Arnold Schwarzenegger. Tem um momento que uma moça lá uma moça está lutando lá, ela está presa aqui pelo pé, e o pessoal afligindo ela, o povo. E ele chega lá e corta a corrente dela, e ela começa a lutar com eles, e depois ela vai segui-lo. E aí ela fica assim, ela diz assim: agora eu daria a minha vida. Por isso agora darei minha vida. Aí ele lá, né, em cima do cavalo, o cara já é grande, em cima do cavalo ficou maior ainda, né? Vamos ver. Sabe, irmãos?
nós temos que obedecer a palavra de Deus, fazer o seu id, fazer o seu chamado, pregar as almas, estarmos em comunhão por gratidão ao que Ele fez na cruz. Em gratidão porque Ele nos libertou do pecado. Então essa é a nova aliança. Aliança é aliar. Aliança é aliar. Vem de aliar. Nós precisamos, ou acordo, nós precisamos fazer a nossa parte no acordo. Amá-lo de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Aplauda bem forte ao Senhor.